Este vídeo tem como objetivo apresentar o processo de gestão da revisão que é feita dos artigos submetidos ao sistema OJS. De forma mais detalhada, o vídeo compreende os papéis tanto do editor quanto dos avaliadores durante o processo de revisão. E para isso, nós utilizaremos dois perfis distintos de forma a mostrar um panorama geral dos papéis desempenhados por essas duas pessoas. Então, no primeiro momento, nós vamos acessar o sistema como editor. Bom, quando o editor acessa a sua página do usuário, nesse caso, esse editor ele também está cadastrado como avaliador e autor, mas nós vamos nos focar no papel dele como editor e o avaliador, nesse caso, será uma outra pessoa. Quando ele acessa a sua página do usuário, então ele tem aqui descritos quais são os papéis que lhe são atribuídos no sistema, e o editor é o responsável por encaminhar os artigos que são submetidos através do sistema. Então nós temos aqui, por exemplo, que existem 5 artigos que foram enviados pelo sistema e que ainda não foram designados, e 3 aos quais já foi dado um tratamento, ou seja, o editor já se marcou como responsável por eles e os encaminhou para que sejam avaliados. Então nós vamos clicar aqui nos artigos que ainda não foram designados. Vamos escolher o primeiro deles aqui. Então, a primeira etapa é o editor marcar incluir-se como editor deste artigo especificamente. Ou seja, ele vai informar ao sistema que ele está se responsabilizando por esse artigo, por dar andamento a ele. Então tá aqui, foi o editor já está marcado no sistema como responsável por esse artigo. Então ele pode dar andamento ao processo. A próxima etapa é a avaliação. Então aqui o editor vai escolher os avaliadores que se responsabilizarão por esse artigo. Existem revistas que optam por apenas um revisor, outras revistas preferem consultar 2 revisores ou avaliadores. Então nós vamos clicar aqui em selecionar avaliador. Nós vamos selecionar apenas um nesse caso. Então nós temos aqui uma listagem de todos aqueles usuários que estão cadastrados no sistema como avaliadores de artigos. Nós vamos designar aquele que nos interessa. Se nós clicarmos aqui novamente em avaliação para recarregar a página, nós veremos que o avaliador já está disponível, já está informado no sistema, mas que, no entanto, ainda não foi enviado a esse avaliador um pedido de avaliação. Para isso, é preciso que se clique no botão específico aqui, abaixo de solicitação. O sistema nos mostra uma mensagem padrão de convite para que o avaliador acesse o sistema e efetue a revisão. Essa mensagem pode ser alterada, mas já existe um texto aqui que informa aquilo que normalmente é necessário, ou seja, o título do artigo, a data máxima para que o avaliador acesse o sistema e diga se está disponível, e a data final que a avaliação deve ser apresentada, até a qual a avaliação final deve ser apresentada no sistema. No caso, ele tem normalmente uma semana para informar se está disponível para efetuar a avaliação e pouco mais de 20 dias para fazer a avaliação de fato. Essas datas podem ser modificadas ou qualquer outra informação, caso o editor considere necessário. Então, clicamos em enviar. Vamos clicar aqui em avaliação para recarregar a página. Então, o sistema já nos mostra que o artigo foi encaminhado, o pedido foi encaminhado para o avaliador. O editor ele pode, inclusive, realizar a avaliação em nome do avaliador que foi indicado. Caso o avaliador, por exemplo, contate o editor por e-mail dizendo sua opinião, o editor pode acessar o sistema e responder. Mas sempre é melhor deixar essa avaliação, essa informação, para que o próprio avaliador a informe. De toda forma, independente da opinião desse avaliador, ou de um segundo, até mesmo de um terceiro avaliador que sejam convidados a dar um parecer sobre o artigo, a decisão final sempre cabe ao editor.
Trata-se, portanto, como o sistema mostra aqui, de uma decisão editorial. Evidentemente, essa decisão normalmente ela é tomada com base nas avaliações que foram feitas. Então, é o editor quem, no final, após receber as avaliações, vai tomar a sua decisão e registrá-la. No caso, nós vamos sair do sistema agora para mostrar o ponto de vista do avaliador, o que está acontecendo aqui, do ponto de vista dele. Então, como nós vimos, foi enviado um pedido para que o avaliador se manifeste. Nós vamos agora acessar a conta de e-mail desse avaliador. Como nós vimos aqui, chegou uma nova mensagem de e-mail, convidando para que avalie artigos. É a mesma mensagem que nós vimos lá no sistema. E ele essa mensagem tem um link para que o avaliador possa acessar diretamente o sistema. Então vamos realizar aqui o login como avaliador. Então nós temos lá que esse usuário ele está cadastrado tanto como autor quanto como avaliador. No caso, o que nos interessa aqui é o papel de avaliador. E existe um arquivo ativo, ou seja, existe um pedido de avaliação pendente. Nós vamos clicar nele. Trata-se aqui do artigo do qual estávamos tratando há pouco. Vamos clicar nele. A primeira coisa que o avaliador deve considerar é se ele está disponível para avaliação ou não, se ele tem razões pessoais, enfim. Ele deve tomar essa decisão e informar ao sistema, é a primeira coisa. Então vamos clicar aqui, nós estamos disponíveis. O sistema envia uma mensagem para o editor. Esse texto também pode ser editado pelo avaliador, caso ele considere necessário, mas em geral mantém-se o padrão. Enviamos. E eu vou clicar aqui novamente para que a página seja recarregada. Como nós podemos ver aqui no cronograma de avaliação, o sistema ele registra cada uma das etapas e a data em que ela ocorreu. A solicitação que o editor enviou ao avaliador, a resposta que o avaliador informou dizendo que ele está disponível e a data final para a conclusão da avaliação. Como nós não enviamos nenhuma avaliação ainda, a data da avaliação enviada não se encontra disponível ainda. Aqui abaixo, nós vemos que o avaliador ele tem acesso ao manuscrito. Ele pode clicar aqui para fazer o download do manuscrito que foi submetido pelo autor ou pelos autores. E daí a importância de que esse manuscrito não contenha nenhuma referência aos seus autores. O sistema em si é que deve informar aos usuários, de acordo com seu papel, as informações que são pertinentes. Se nós olharmos aqui em cima, nós veremos que, por exemplo, é apresentado o título do trabalho, para qual seção da revista ele foi submetido, quem é o editor responsável. Nós podemos ainda clicar para ver os metadados. Nós veremos as palavras-chave, a área do conhecimento, o idioma do artigo, etc. Mas não há nenhuma referência aos seus autores. Isso é importante para que o processo seja de fato cego. Bom, uma vez que o download do manuscrito seja feito, que os avaliadores leiam esse artigo, tenham sua opinião e se encontrem em condições de dar uma opinião final, eles devem clicar aqui em avaliação. O sistema abre um formulário para que o editor inclua a sua opinião. Essa opinião, evidentemente, ela deve ser abalizada pelas diretrizes para avaliadores que se encontram presentes na revista. Cada revista tem as suas próprias diretrizes. Normalmente elas especificam quais são os critérios que devem ser considerados no momento da avaliação. Então o avaliador vai informar isso aí. Normalmente essa opinião é informada apenas para o editor responsável. Então, nós vamos inserir aqui um texto apenas para que conste algum texto, para que o sistema permita que seja salvo. Então, uma vez que seja feito o parecer, seja escrito o parecer, o avaliador clica em salvar. Essa informação ela aparece aqui no histórico. Então, todas
todos os comentários tecidos pelos avaliadores ou eventualmente pelo editor. Quanto ao processo de avaliação, fica registrado aqui nesse histórico, como se fosse um diário. Bom, uma vez que está salva essa informação, nós podemos fechar. Vou clicar aqui para recarregar a página. Bom, uma vez que seja enviada a avaliação, o sistema permite também que ele possa enviar novamente o manuscrito de volta com comentários que ele tenha feito no corpo do texto, caso ele considere necessário. E, em todo caso, enviando ou não esse manuscrito, ele tem a opção de aceitar, pedir correções, pedir que o artigo seja novamente submetido à avaliação, submetido a uma outra revista, que seja rejeitado ou ver comentários. Essa opção aqui normalmente não é utilizada porque, independente dos comentários, cabe ao avaliador tomar uma decisão ou pelo menos recomendar uma dessas opções. São casos realmente muito fortuitos nos quais cabe escolher aqui ver comentários. Bom, vamos aceitar, no caso, esse artigo e vamos enviar a avaliação ao editor. O sistema nos pergunta se nós realmente queremos aprovar esse artigo, porque uma vez confirmado, não é possível modificar isso. Então vamos confirmar aqui, nós estamos certos na nossa decisão. Novamente o sistema vai enviar uma mensagem para o editor, dizendo que foi concluída a avaliação. Clicamos aqui em enviar. E recarregando a página aqui, nós vemos que a data da avaliação enviada já está informada no sistema e que a opção aceitar foi escolhida, a data. O sistema mantém registros de todas as modificações que foram feitas. Do ponto de vista do avaliador, o processo está concluído. Nós vamos acessar novamente o sistema como editor. Nós vemos aqui, então, portanto, que o artigo do qual tratamos há pouco, ele mudou de categoria, de não designado ele passou para em avaliação. Ele aqui. Portanto, ao editor tomar uma decisão final. E tomada, aqui está a recomendação do avaliador. Com base nessa informação, o editor toma a sua decisão. No caso, nós vamos aceitar esse artigo. Registramos isso. O sistema pergunta novamente se nós queremos confirmar isso, porque não é possível alterar a partir desse momento. Confirmamos. E assim nós concluímos o processo de avaliação do artigo. Do ponto de vista do avaliador, o processo terminou. Do ponto de vista do editor, o processo ainda tem várias etapas pendentes, né? A partir do momento que a avaliação está terminada, começa o processo de edição. Nós não vamos entrar em detalhes aqui sobre o processo de edição, mas é nesse processo em que o editor vai incluir esse artigo em uma das edições futuras da revista. Ele vai carregar o manuscrito final, ou seja, o documento já tratado pela gráfica, já com toda a uniformização, com toda a parte estética definida, número de página e etc. Até porque, até o momento, o único manuscrito que se encontra no sistema é o manuscrito que foi enviado inicialmente pelo autor. Ou, eventualmente, um manuscrito com comentários que o avaliador pode ter carregado também. Mas, de qualquer forma, são documentos que não são apropriados para serem divulgados. Então, é nesse momento aqui que que o editor vai carregar o documento já finalizado, que é o documento que vai aparecer posteriormente no sumário da revista, como nós veremos aqui agora. Então, esses documentos aqui são documentos já tratados, já finalizados efetivamente, já passaram pela gráfica e por todos os processos de revisão. Bom, e assim nós concluímos o vídeo sobre o processo de revisão dos artigos. Muito obrigado.